Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, paz e graça a cada um de vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo, o nosso Consolador, enche os seus corações da paz e também da alegria dos altos céus. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto, deixa aí o seu like e ao final do vídeo faça também um pequeno comentário para que assim o YouTube leve essa mensagem para outras pessoas que também precisam recebê-la, ok? Bom, na palavra de Deus, Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E meus queridos, se todos em nossos dias tivéssemos o senso da necessidade da presença do Senhor em nossas vidas, assim como o salmista tinha, quão diferente seria hoje a situação da igreja em Laodiceia. E dizem as Escrituras: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, semelhantemente ao rei Davi, todos aqueles que receberam o poder dos altos céus no dia do Pentecostes, eles não ficaram isentos de tentações e também de provas por conta disso. Contudo, diferente de Davi, os apóstolos de Cristo, embora cometeram alguns pequenos erros, os quais foram esporadicamente registrados no livro dos Atos dos Apóstolos, nenhum deles caiu tão profundamente como Davi caiu, porque todos os apóstolos de Cristo, dia após dia, tinham aquela sede e aquela fome da presença de Deus, assim como o salmista registrou no Salmo 42. Os apóstolos, meus queridos, de dia e de noite suspiravam pela presença do Espírito Santo em seus corações. E para eles, o viver era Cristo e o morrer era lucro. E por causa desse constante senso de necessidade da presença de Deus que eles sentiam, embora fossem repetidamente tentados pelo inimigo da verdade, assim como Davi foi tentado, e o sobremodo grande e intenso desejo de não serem afastados de Cristo, nem sequer por um instante, levava-os a lutarem com todas as forças que Deus lhes havia dado, a fim de alcançarem uma completa vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. E, na verdade, quanto mais assediados por Satanás eram os primeiros discípulos, por causa do pensamento inaceitável e repulsivo de pecar contra o seu mestre, as tentações faziam com que eles clamassem ainda mais fervorosamente para que Deus cumprisse em suas vidas a promessa e lhes desse a mente e o coração de Cristo. E, meus queridos, sob a operação do Espírito Santo, mesmo os crentes mais fracos daquela época, por exercitarem sua fé em Deus e lutarem em oração, eles também eram transformados de glória em glória na imagem do Senhor e se tornavam santificados, refinados e aperfeiçoados. Bom, meus amigos, esses quase 2000 anos, desde aquela época até aqui, não operaram qualquer mudança na promessa que foi dada por Cristo quando ele subiu novamente ao céu. Ou seja, Jesus continua enviando o seu Espírito em toda a sua plenitude para conceder poder aos seus servos, para que esses sejam suas testemunhas até os confins do mundo. Mas, se a promessa não foi alterada, por que existe essa diferença tão gritante entre a vida espiritual daqueles primeiros discípulos de Cristo e a vida espiritual dos remanescentes atuais? E diz o Espírito de Profecia: não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Amigos, independentemente do período ou do lugar, onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto do qual pouco se pense, pouco se fale, então ali vai existir sequidão espiritual, declínio moral, apostasia e morte espiritual e trevas. Veja, os primeiros discípulos de Cristo, juntamente com os apóstolos, se uniam todos os dias, não apenas para repartir o pão de casa em casa, mas eles se reuniam constantemente para buscar em oração mais e mais da unção do Espírito Santo sobre eles e também sobre os seus irmãos na fé. Deus não muda. E, embora os tempos mudem e a tecnologia avance com isso, as formas de evangelismo também são aprimoradas para alcançar os que se encontram em regiões mais distantes. Ainda assim,
O Senhor continua a apresentar o mesmo método do passado para que o seu povo receba poder. E o método de Cristo é que permaneçamos unidos em oração, pedindo a prometida bênção. Contudo, caso não haja o interesse de outros irmãos em se reunirem conosco para buscar o batismo do Espírito Santo, então cada um deve entrar sozinho nesta obra e suplicar e clamar a Deus por esta bênção. E, como diz o Espírito de Profecia na meditação Jesus, meu modelo, na página 21, a presença do Espírito Santo com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo daria. Bom, que o Senhor ajude a cada um de nós a suspirarmos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Amém? Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, muito obrigado pela promessa do Espírito Santo. Pai, assim como o coração dos primeiros discípulos estava cheio da divina presença, que hoje o Senhor também nos conceda sermos cheios do Espírito Santo para levarmos ao mundo a última mensagem de advertência. E isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.